Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Já pararam para pensar que uma bandeira não é apenas um pedaço de tecido colorido? Ela representa a identidade, a história, a cultura e valores de um país. Mas será que as bandeiras são permanentes? A resposta é não. Ao longo da história, muitos países mudaram suas bandeiras por motivos políticos, sociais ou históricos. E neste vídeo, vamos conhecer alguns dos casos mais interessantes. Antes de começarmos, já deixe um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos e partilhe este vídeo para mais pessoas. Número 1. Afeganistão. O Afeganistão é considerado como um dos países que mais mudou de bandeira na história. Desde o século XIX, já utilizou mais de 20 modelos diferentes em 200 anos de história, tendo uma média aproximada de uma bandeira em cada 10 anos. Cada mudança refletia uma nova etapa da vida política do país, que passaram entre monarquias, repúblicas, governos comunistas, regimes islâmicos e diferentes administrações que assumiram o poder. É um exemplo claro de como uma bandeira acompanha a história política de um país. A bandeira atual foi adotada em 2013. Consiste em 3 faixas verticais, sendo uma preta, uma vermelha e uma verde, com o emblema nacional no centro. Cada cor tem um significado específico. O preto representa o passado, o vermelho representa o sangue derramado pela independência e o verde representa a esperança e o futuro. A bandeira é, portanto, vista como um símbolo de resistência e uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Cada novo movimento político tentou imprimir a sua marca no símbolo nacional mais visível, que é a bandeira, para refletir suas aspirações e valores. Períodos de monarquia, república, regime comunista e regime islâmico trouxeram cada um a sua própria versão da bandeira. Número 2. África do Sul. A história da bandeira da África do Sul é dividida entre o período antes e depois do apartheid. O apartheid foi um sistema oficial de segregação racial imposto que funcionou entre 1948 e 1994. A política dividia a população por cor da pele, garantindo direitos plenos a uma minoria branca e reprimindo a grande maioria negra. Com a eleição de Nelson Mandela e o nascimento da nova democracia, foi adotada a bandeira atual, que reúne várias cores para representar a união de um país antes profundamente dividido. Hoje, ela é considerada um dos maiores símbolos da reconciliação nacional. A bandeira da África do Sul foi adotada em 1994, ano que marcou a eleição de Nelson Mandela e o fim do apartheid no país. Ela representa a convergência e a união dos povos que habitam dentro do território sul-africano. A bandeira sul-africana é um símbolo nacional do país, composta por um conjunto de cores que representam a população e a história política e social dos sul-africanos. A atual bandeira foi concebida em 1994 por Frederick Brownell, no começo da era pós-apartheid. Ela representa a convergência e a união dos povos e foi hasteada pela primeira vez no dia 27 de abril de 1994. Número 3. Líbia. Entre 1977 e 2011, a Líbia usou uma bandeira completamente verde, sem qualquer símbolo ou qualquer escritura. Foi a única bandeira nacional totalmente verde da história moderna. Após a queda de Muammar Gaddafi, o país voltou a utilizar a bandeira adotada na altura da conquista da independência. Com o passar dos anos, as bandeiras do país sofreram diversas mudanças, muitas delas encabeçadas pelo líder Muammar Gaddafi. A bandeira atual da Líbia foi adotada após a Revolução de 2011, na qual o ditador Muammar Gaddafi foi morto. Esta bandeira é a mesma do Reino da Líbia, primeira versão adotada por altura da conquista da independência do país, que durou entre 1951 e 1969. Crescente no preto é o símbolo dos Senussis, um grupo religioso que havia enfrentado as forças coloniais e ao qual pertencia o primeiro e o único rei do país, o rei Idris. A bandeira anterior havia sido adotada por Gaddafi em 1977. O verde vem do seu livro Verde, em que explicava suas ideias sobre o novo socialismo para o terceiro mundo. Antes de 1977,
vigorou a bandeira da Federação das Repúblicas Árabes, uma tentativa de Gaddafi de unificar Líbia, Egito e Síria em 1972. Só que, infelizmente, esta ideia não pegou. Número 4. A Alemanha. A Alemanha também alterou várias vezes a sua bandeira. Durante o Império Alemão havia um modelo diferente. Depois veio a República de Weimar, seguida pelo regime nazi. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes. Com esta divisão, cada uma das Alemanhas tinha a sua própria bandeira. Depois da reunificação em 1990, voltou a usar a tradicional bandeira preta, vermelha e dourada. É composta por 3 faixas horizontais do mesmo tamanho e largura nas cores: preta no topo, vermelha no meio e amarelo dourado na parte inferior. As 3 cores simbolizam unidade, liberdade e democracia. Número 5. Canadá. Até 1965, o Canadá utilizava esta bandeira fortemente ligada ao Reino Unido. Neste mesmo ano, foi adotada a atual bandeira com a folha de bordo vermelha, que rapidamente se tornou um dos maiores símbolos do país. Hoje, é uma das bandeiras mais reconhecidas em todo o mundo. A bandeira do Canadá possui as cores branca e vermelha. A folha de bordo, símbolo da flora canadense na cor vermelha, ocupa o centro da bandeira. O país está situado na América do Norte, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, que são representados pelas listras vermelhas da bandeira nacional. Já a listra central branca indica o território do país. Por sua vez, a folha do bordo representa uma espécie típica da flora canadense. As cores branca e vermelha são as cores oficiais do país. O desenho da atual bandeira foi feito no Canadá por George Francis Stanley. Número 6. Ruanda. O Ruanda mudou a sua bandeira em 2001 para se afastar das memórias da guerra civil e do genocídio. A bandeira atual do Ruanda foi adotada no dia 25 de outubro de 2001. Ela é composta por 3 cores: azul, verde e amarelo em 2 tonalidades. O azul na bandeira representa a felicidade e a paz. O amarelo simboliza o desenvolvimento econômico e o verde simboliza a esperança e a prosperidade. E o sol representa a iluminação. A bandeira anterior do Ruanda era composta por 3 listras na vertical com as cores vermelha, amarela e verde, e com um grande R no centro da bandeira, que era para distinguir a bandeira do Ruanda com a bandeira da Guiné. Inspirada na bandeira da Etiópia, as cores verde, amarelo e verde representam a paz, a esperança e o povo. Em 2001, a bandeira nacional foi modificada com a retirada da cor vermelha por causa da associação dela com o sangue e com o genocídio ocorrido no país em 1994. Se quiser saber sobre o genocídio ocorrido nesse país, deixa aí nos comentários que faremos um vídeo específico só a falar sobre isso. Número 7. Myanmar. A nova bandeira do Myanmar foi adotada no dia 21 de outubro de 2010, em substituição da antiga bandeira socialista do país. Na mesma altura, o país mudou também o seu hino nacional e o seu nome para a República da União de Myanmar, apresentados em uma nova Constituição antes das eleições gerais do mesmo ano. A bandeira simbolizou a transição do país de um regime militar para um regime de democracia civil eletiva. A bandeira é composta por 3 faixas na horizontal, com uma estrela branca no centro. As cores consistem em amarelo, verde e vermelho, nesta ordem de cima para baixo. O amarelo representa a unidade, a harmonia, sabedoria, felicidade e unidade de todos os grupos étnicos que compõem o Myanmar. Já o verde simboliza a paz e a fertilidade da terra. O vermelho transmite a coragem e a determinação. E a cor branca da estrela representa a pureza, retidão e compaixão. Na antiga bandeira, o vermelho representava a coragem, o branco representava a pureza, o azul significava a paz e a integridade.
As 14 estrelas representavam as divisões administrativas do Myanmar. A roda dentada e o ramo de arroz representavam respectivamente os operários e os agricultores birmaneses. Número 8. Geórgia. A bandeira da Geórgia, reconhecida mundialmente pelo seu design de 5 cruzes, tem uma história que remonta a vários séculos atrás e reflete as diversas etapas políticas, culturais e religiosas que o país atravessou. A bandeira atual foi adotada oficialmente no dia 14 de janeiro de 2004, embora suas raízes se aprofundem na Geórgia medieval, simbolizando a unidade e a fé cristã do povo georgiano. O design da bandeira se inspira no estandarte do reino da Geórgia do século V, época em que o cristianismo começou a florescer na região. O fundo branco representa a pureza, a inocência e a paz, valores fundamentais da tradição cristã georgiana. A cruz central representa a cruz de Cristo, enquanto as 4 cruzes menores simbolizam os 4 evangelistas, no caso Mateus, Marcos, Lucas e João, e que significa também a expansão universal da mensagem cristã para os 4 cantos do mundo. A bandeira atual das 5 cruzes foi restaurada oficialmente no dia 14 de janeiro de 2004. Desde então, a bandeira das 5 cruzes tremula como um emblema da Geórgia moderna. Como vimos, a bandeira pode mudar, mas cada mudança representa um momento importante da história de uma nação. Por trás de cada cor, símbolo ou desenho, existe uma história de independência, revolução, união ou transformação. Na maioria dos casos, as mudanças aconteceram depois de independências, revoluções, guerras ou reformas constitucionais. E agora, quero saber da sua opinião. Qual destas mudanças mais te surpreendeu? Conhece um outro país que também tenha alterado a sua bandeira? Se conhece, deixa aí nos comentários que faremos uma parte 2 deste vídeo. Aproveite, deixe um like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por nos assistir até aqui, até o próximo vídeo e estamos juntos.